meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre trabalho mecânico. A questão diz o seguinte: sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo de um plano horizontal. A intensidade da força F vale 100 newtons. Analise as afirmações, conforme a imagem ali, o que foi dito no enunciado, e a gente tem que julgar quais delas estão certas. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender nessa situação é o seguinte: a força de atrito ela é sempre uma força contrária ao sentido do arraste, Então, se a força de atrito é para a direita, significa que a caixa está se movimentando, se arrastando, para a esquerda. Logo, a força F é a força que está fazendo esse deslocamento. Então, a gente sabe que o deslocamento dessa caixa é para a esquerda, e é um deslocamento de 2 metros, conforme a questão me deu aqui. Bom, agora lendo as afirmações a gente consegue definir algumas coisas, A primeira afirmação, a questão diz o seguinte, o trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Essa afirmação está errada, porque... Bom, deixa eu anotar aqui para ficar melhor a gente visualizar. Bom, a força de atrito, como eu disse, ela é sempre contrária ao sentido do arraste, nesse caso ao sentido do movimento, do deslocamento do corpo. Lembra, Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, esse cosseno aqui, ele é o cosseno do ângulo de 180 graus, já que a força de atrito aponta para a direita e o deslocamento do corpo é para a esquerda, então a gente tem um ângulo de 180 graus. 180 graus, o cosseno de 180 graus, ele acaba dando menos 1. Isso então vai me dar um trabalho de F vezes D vezes menos 1, o que fica menos FD. Então nesse caso, realmente é um trabalho negativo e não positivo, como a afirmação falou. Essa afirmação está errada. Segunda afirmação, o trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Essa afirmação, ela está correta. Então a gente analisa ali embaixo também, 2. Essa afirmação 2 ela está correta. A gente sabe que trabalho então é calculado como F vezes D vezes cosseno. Neste caso, o cosseno é um cosseno de 0 grau e o cosseno de 0 é 1. Por que é 0? Porque a força F é para a esquerda e o deslocamento também é para a esquerda. Então a gente tem um ângulo 0 aqui entre esses dois vetores, força e deslocamento. Fazendo o cálculo, nesse caso, tu ficaria então com a força F, que a questão me deu ali, que vale 100, o deslocamento que é 2 e o cosseno de 0, que vai dar 1. 100 vezes 2 vezes 1, 200 joules, conforme a afirmação. Então essa segunda está correta. Terceira afirmação, o trabalho realizado pela força peso é diferente de 0. Na verdade, uma coisa que a gente pode anotar aí, nessa afirmação ela está errada, mas uma coisa que a gente pode sempre guardar é que o trabalho da força peso e o trabalho da força normal, eles sempre vão ser 0 em deslocamentos horizontais. Sempre, Por quê? Nesse caso, vamos analisar aqui a afirmação 3. Nesse caso, trabalho calcula sempre do mesmo jeito, Força, deslocamento vezes cosseno. O ângulo que a gente tem entre o peso e o deslocamento, ou a normal e o deslocamento, é um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90, ele dá 0. Mas por que é um ângulo de 90 graus? O peso, ele é uma força para baixo, e o deslocamento, nesse caso, aí, é para a esquerda, fechando aí um ângulo de 90 graus. Como o cosseno de 90 é 0, então quando a gente colocar aqui na fórmula, vai ficar F vezes D vezes 0. E F vezes D vezes 0 dá 0. Trabalho, então, da força-peso é 0. Fazendo uma analogia com a normal, seria a mesma coisa, A normal, ela é para cima. O ângulo da normal também é 90 com o deslocamento. Então, entraria na mesma situação. Beleza? A afirmação 3 está errada. A afirmação 4,
ele fala o que está correto. O trabalho realizado pela força normal é nulo. Essa afirmação está correta, conforme eu expliquei ali atrás. Bom, então, olhando as alternativas, né, nós temos que apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. Alternativa D para esta questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.